Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa do setor de energia que também trouxe seus números referentes ao primeiro trimestre do ano de 2024. Estamos atualizando suas informações. Estamos falando aqui da Eneva SA, que foi uma solicitação aqui dos nossos inscritos, o meu amigo Denerg. Ô Denner, uma honra ter você conosco, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão e caso também vocês queiram participar aqui do canal Silas Degraf e mandar sugestões, é muito simples, basta entrar aqui ó, canal Silas Degraf e manda a sua sugestão, faz o seu comentário lá e aproveita, faça a inscrição, dá o like, venha junto conosco, construir e repartir conhecimentos. Falando em repartir conhecimentos, não esquecem, o nosso curso de análise de balanços para investimentos está disponível lá na plataforma Hotmart, bem como também o curso Evaluation, onde você pode aprender de uma forma muito rápida, simples, didática, como que nós fazemos todo esse processo de análise de interpretação das demonstrações contábeis para escolher as melhores empresas na hora de fazer os seus investimentos. E todo o curso é acompanhado de apostila, as planilhas e naturalmente que estaremos juntos aqui para esclarecer dúvidas, caso porventura tenham ou aprofundamentos em alguns temas, fique à vontade, vai ter lá o meu contato para você entrar em contato com a gente aqui e esclarecer todas as suas dúvidas. O mais importante é assim, não perca a oportunidade de aprender análise de balanço por apenas R$ 52,90, apenas R$ 52,90. Então, espero vocês lá na Hotmart também. No vídeo aqui na descrição tem o link de acesso aos cursos lá, estarei esperando vocês. Bom, falando sobre a Eneva não é uma empresa antiga, ela é até relativamente nova. E ali no ano de 2007, 2008 aproximadamente, quando na época lá nós tínhamos uma figura emblemática na economia brasileira chamada Eike Batista. Quem não lembra do Eike Batista? O Eike Batista que começou a abrir uma série de empresas, todas elas terminando com X, né? Que era o grupo EBX e até o X porque era o sinal da multiplicação, né? E dentre todas essas empresas, temos duas que surgiram nessa época, a MPX Energia e a OGX Maranhão, né? E aí as duas empresas ali também sendo preparadas para virar mega empresas, só que quando todo o grupo Eike Batista começou a ruir, as empresas consequentemente também sentiram os seus impactos e aí acabaram sofrendo todas as consequências. E aí o que acontece? No ano de 2014, a MPX acaba sendo vendida para um grupo alemão chamado E.ON. Já a OGX foi vendida por um fundo de investimentos da família Moreira Salles, o fundo Cambuí, né? E a partir então desse momento as duas empresas seguem seus caminhos separadas, né, uma da outra ali, cada uma seguindo o seu caminho. Em 2016 aí o que ocorre? A fusão dessas duas empresas e surge uma outra empresa, que é a Eneva SA. E a partir desse momento, qual que era o objetivo da Eneva? A Eneva, ela ia trabalhar justamente com a exploração de gás, né, aí, através da exploração no solo do gás, e a utilização desse gás nas termoelétricas. Então, era uma empresa na área de gás e também na área de geração de energia. E aí, nesse processo todo, aí acabam criando ali alguns complexos, né, como é o caso do complexo termoelétrico da Parnaíba, para a utilização de gás, o complexo termoelétrico de Itaqui, com a utilização de carvão, bem como também o complexo termoelétrico de Pecém, também com a utilização de carvão. E aí, na sequência, abre também um outro complexo de geração de energia, só que dessa feita energia solar, que é a usina de Itauá. E a Eneva acabou se transformando aqui na maior produtora privada de gás aqui no Brasil, respondendo por praticamente 38% da produção de gás aqui no Brasil. E nesse processo de crescimento todo, claro que na época ela teve lá, na época do Eike Batista ainda, recuperação judicial, mas ela já se recuperou rápido, né? Até também devido à entrada dos novos acionistas, novos controladores, a recuperação foi rápida. E agora, mais recentemente, também em 2021, faz uma combinação de negócios com a Focus Energia. E aí a Focus Energia passa a ser também uma empresa do Grupo Eneva. E nesse processo todo de crescimento, tivemos também a aquisição da termoelétrica de Fortaleza, que também foi adquirida pela Eneva, e agora, mais recentemente também, as centrais elétricas de Sergipe. A empresa, naturalmente, que para todo esse crescimento aí, ela faz um aumento de capital agora no ano de 2022
e além disso, naturalmente, que busca lá, através de debêntures, mais entrada de recursos justamente para alavancar o seu crescimento. Hoje, para entendermos também quem está dentro da sociedade, além do Fundo de Investimentos, o Cambuí, da família Moreira Salles, nós temos lá também, como acionista majoritário dentro dessa organização toda, o BTG, né? O BTG também está lá dentro da Eneva. Enfim, mas para conhecermos hoje como que está a situação econômica e financeira da Eneva, estamos trazendo aqui para vocês o balanço de 2020, 21, 22, 23 e o primeiro trimestre de 2024. E através dos números, vamos entender e conhecer como que está a situação da Eneva SA. Então, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da Eneva SA, como falei para vocês, trouxe que desde 2020, porque todo o processo de análise de balanço é um processo de comparação, né? Então, quando nós estamos analisando o ano agora, o dia 31 de março de 2024, naturalmente, para entender o que é o dia 31 de março de 2024, nós temos que comparar com períodos anteriores e poder avaliar, então, como que vem sendo a evolução da empresa ao longo desse período. Razão pela qual sempre trazemos uma base histórica maior para podermos ver tudo o que vem acontecendo com a empresa ao longo desse período. Lá em 2020, a Eneva era uma empresa de 16 bilhões 218 milhões de reais. E desse valor aqui, 10 bilhões 946 milhões é o imobilizado, que é o capital fixo, máquinas, equipamentos, as instalações, enfim, toda a estrutura de funcionamento. Já o intangível são os bens de natureza incorpórea, porém com valor econômico. Basicamente, no caso dessas empresas de energia, elas são através de concessões. Então, é o direito de explorar uma concessão por um determinado período de tempo, então é registrado aqui também nesse ativo não circulante. Portanto, todo esse grupo aqui é chamado de grupo de capital fixo. Já o capital de giro é esse ativo circulante aqui que você está vendo nesse quadrinho amarelo. E o que é o ativo circulante? Capital de giro, é recurso que a empresa usa no seu dia a dia para geração de receitas e é na busca dos seus resultados. E esse capital de giro lá em 2020 totalizava 2 bilhões 930 milhões de reais. Nesse ano, a Eneva tinha em caixa 1 bilhão 896 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, 700 milhões em contas a receber e os estoques, que no caso da empresa são os estoques de gás, né, 179 milhões de reais. Já para 2021, a empresa aumenta seu tamanho para 18 bilhões 244 milhões de reais e aumenta aqui tanto a parte dos investimentos do imobilizado, como também o capital de giro, que agora totaliza 3 bilhões 189 milhões de reais. E naturalmente que também esses aumentos aqui, eles se dão o quê? Através das aquisições que a empresa vem fazendo, principalmente em 2022, quando ela pula de 18 para 41 bilhões de reais. E aí vejo só que aumenta significativamente que o intangível, que são as concessões que ela passa a ter a partir de agora, principalmente com a termoelétrica de Fortaleza, também na sequência as centrais elétricas de Sergipe e também a exploração de gás lá no Amazonas. E aí o capital giro também vai para 5 bilhões 583 milhões de reais. 2 bilhões é a posição de caixa, 1 bilhão 270 contas recebidas, os estoques aqui 673 milhões de reais. Chegando em 2023, a empresa agora é de 43 bilhões 565 e o capital giro vai para 6 bilhões e 61. Nesse ano, a empresa fecha com 2 bilhões e meio em caixa e 1 bilhão e 400 em contas a receber. 3 meses depois, permanece aqui com os 43 bilhões de reais de ativo total, bens e direitos que fazem parte do patrimônio, e 5 bilhões e 300 o capital giro. Então, recua o capital giro para 5 bilhões e 300. Uma leve diminuição aqui do caixa para 2 bilhões e 300, também uma queda aqui no contas a receber para 1 bilhão e 65 milhões de reais. Naturalmente que quando você vê toda essa evolução, que a empresa pula de 16 para 18, para 41, para 43 bilhões, aí a pergunta é, e da onde que vem tanto dinheiro assim? O dinheiro, ele vem de duas fontes, ele vem aqui, ó, no passivo, nós vamos observar o capital próprio, que é o patrimônio líquido, 7 bilhões 930, e os capitais de terceiros, que é o total do endividamento, 8 bilhões 287. Então a empresa usa financiamentos de longo prazo, 7 bilhões e 200, para alavancar o seu crescimento, bem como também a utilização do capital próprio. Já no ano seguinte, a dívida total pula para 9 bilhões 247 milhões de reais, 50,7% o peso da dívida em relação ao ativo total. No ano de 2022, quando você vê esse crescimento de 18 para 41 bilhões, vejo aqui que a dívida sai de 9.200
para 27 bilhões 977 milhões, 67,1% o peso da dívida. Então a busca desses financiamentos de longo prazo que aparece aqui no passivo não circulante é que são usados aqui justamente para os investimentos que a empresa fez no seu crescimento. Já no ano de 2023, o endividamento total vai para 28 bilhões 628 milhões, 65,7%, cai um pouquinho o peso da dívida, porém o valor nominal dela aumenta, e esse aumento de valor nominal, principalmente aqui com busca de empréstimos e financiamentos de longo prazo, as debêntures que a empresa também acaba emitindo, e aí nós temos aqui esse aumento de patrimônio. Lembrando também que a empresa faz aqui uma elevação de capital social nesse ano. Já em 2024, agora em março, a empresa fecha com uma dívida total de 28 bilhões 53, 65,1% o peso da dívida. Então essa diminuição de patrimônio também a empresa usou para reduzir um pouquinho o seu endividamento. Todo esse crescimento é para gerar o quê? Receitas. E as receitas aparecem aqui na DRE, demonstração de resultados, onde em 2020 o faturamento total da Eneva foi de 3 bilhões e 200, ele vai para 5 bilhões e 100 em 2021, 6 bilhões e 100 em 2022, 10 bilhões e 90 em 2023 e esse ano até março acumula 2 bilhões de reais de faturamento, o que nos dá uma projeção de pelo menos 8 bilhões de receita de vendas para 2024. Mais importante do que a receita de vendas é essa linha de baixo. O lucro, 1 bilhão foi o lucro lá em 2020, 1 bilhão 173 em 2021, 375 milhões de lucro em 2022, 303 milhões em 2023 e esse ano, provisoriamente até março, acumula 66 milhões de lucro. Então está aqui também o desenvolvimento, né, do lucro da empresa. Agora, note-se que a margem ela vem caindo bastante, né, de 31 para 22,9 para 6 para 3 e agora se estabilizou nos 3,3%, que é o que sobra de tudo aquilo que a empresa vende. Naturalmente que daqui a pouquinho a gente vai ver esses índices também nos gráficos. Falando em gráficos, trago para vocês aqui esse quadro com dois gráficos ali, liquidez geral e liquidez corrente, onde vamos ver a capacidade de pagamento da empresa em relação às suas dívidas de curto, médio e longo prazo na liquidez geral. Sai com 0,47, 0,45, cai para 0,25 e praticamente fica estável nesse patamar. 0,27 agora em 2023 e 0,25 agora em 2024. Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de apenas 25 centavos. Quer dizer, não tem recursos para fazer frente a todo o seu endividamento. Mas como nós vimos no balanço, a maior parte da dívida são financiamentos de longo prazo, são debêntures, e eles têm um prazo longo para pagar. Então nós vamos olhar a liquidez corrente. A liquidez corrente não pode ser abaixo de 1, senão mostra que a empresa vem passando aperto financeiro. Então vamos ver como que vem se comportando a liquidez corrente. Sai com 2,75, cai para 2,22, cai para 1,11, sobe um pouquinho ali para 1,28 e praticamente fica estável em 1,26. Para cada R$1 de dívida que a empresa tem que pagar no dia a dia, ali no curto prazo, ela dispõe de R$1,26. Paga, sobra, não é uma grande folga financeira, já teve folga financeira maior, mas não é uma grande folga financeira, mas também não passa aperto financeiro. Já nesse quadro que eu trago para vocês do endividamento geral, mostra o tamanho e o comportamento da dívida ao longo de todo esse período. Dívida que sai com 51,1%, fecha ali com 50,7% em 2021, aí ela sobe com os investimentos que a empresa fez, principalmente nas centrais elétricas Sergipe e na termoelétrica de Fortaleza, que o endividamento vai para 67%, e aí ele cai um pouquinho para 65,7% e agora cai mais um pouquinho para 65,1%. De tudo que a Eneva tem no seu patrimônio, ela deve 65,1%. Já nesse quadro aqui temos alguns indicadores relacionados à rentabilidade. Quanto que a empresa ganha em relação àquilo que ela gera de receitas, que é aquilo que falamos há pouco na DRE. Sobrou 31% lá em 2020, 22,90% em 2021, aí a margem cai para 6,1% em 2022 e cai para 3% em 2023. E agora em março vem trabalhando com uma margem líquida de 3,3%. Já o gráfico do meio é a rentabilidade do ativo, retorno sobre tudo aquilo que foi investido no patrimônio da empresa. 6,21, 6,43, cai para 0,90 e cai para 0,70. Em relação a tudo que foi investido, a empresa gerou um ganho de 0,70%.
Já o terceiro gráfico à direita é a rentabilidade do patrimônio líquido e está relacionado aos acionistas. Quanto que os acionistas estão ganhando por ter as ações da Eneva? 12,7% em 2020, 13% em 2021, 2,7% em 2022 e 2% agora em 2023. Nesse quadro aqui também trago para vocês alguns indicadores relacionados às ações, que daí nós vamos buscar justamente no Fundamentos, lá no Status Invest, enfim, vamos encontrar essas informações. O valor patrimonial de uma ação da Eneva é R$ 7,78. Porém, para você comprar essa ação na data da gravação desse vídeo, R$ 12,50. Então vejam que para você comprar a ação da Eneva, você vai pagar um valor maior do que aquilo que ela efetivamente vale em termos de patrimônio, o que nos mostra que há um ágio na venda dessas ações de 61% medido pelo PVP, preço por valor patrimonial, que fechou em 1,61. Lucro por ação, como ele toma como base os últimos 12 meses, ele aparece ali com um prejuízo por ação de 0,04 centavos. Né? Então, se pegarmos aqui do segundo trimestre de 2023 até o primeiro trimestre de 2024, ela vem trabalhando com prejuízo por ação de 4 centavos, o que dá uma rentabilidade negativa de 0,32%. A empresa não tem histórico de distribuição de dividendos, e a relação preço/lucro não há como se calcular, visto ela estar apresentando ainda um prejuízo por ação. Então, a relação preço/lucro, ela trabalha justamente nos mostrando quanto tempo o acionista vai levar para ter o retorno dos seus investimentos. Mas para ter esse tempo de retorno, há que se ter retorno, e o retorno é o lucro. E como vem trabalhando com 0,04 de prejuízo por ação, não há como se calcular tempo de retorno. Free float, 37,89% das ações circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores. Lembrando que os controladores são o BTG e, além do BTG, o Fundo de Investimentos Cambuí da família Moreira Salles. TH long de 100%, isso quer dizer que se a empresa for vendida, há uma garantia de que os minoritários irão receber o mesmo tratamento que for oferecido aos majoritários. Nesse gráfico aqui extraído do Google, vamos observar ali como que vem se comportando o valor das ações da Eneva ao longo dos últimos 5 anos. Vejo que ele começa baixinho lá em 2019, com apenas R$ 5,90. E ainda em 2019, a ação ela dispara e chega no final do ano ali praticamente com R$ 11. Vem a pandemia, dá aquela caidinha ali que você vê bem no começo do gráfico, mas em seguida ela já se recupera tanto é que entra 2021 na faixa de R$ 18. E aí daí ela vai caindo ali gradativamente, ali com algumas oscilações para cima e para baixo, mas trabalhando ali na faixa de 14, 15 reais. Entra ali no final de 2022, começo de 2023, também mais um processo de queda, onde a ação fica ali trafegando na faixa de 11, 12 reais, e agora entra 2024 praticamente numa estabilidade. Claro que algumas oscilações para cima e para baixo, mas ela vem trabalhando ali praticamente andando de lado. Tanto é que a cotação dela fecha em R$ 12,50 no dia da gravação desse vídeo. Então, por aqui você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Eneva SA. Então está aí mais uma empresa conhecida, Eneva SA. Eneva SA, que é uma grande produtora de gás aqui no Brasil e naturalmente também atuando nessa área de geração, né, e distribuição de energia. E naturalmente que hoje ela também é uma empresa com capital aberto, também tem suas ações negociadas na bolsa, e para comprar ações, né, para fazer investimento, a grande pergunta que me fazem é se vale a pena, se não vale a pena comprar ação de uma empresa, etc. A base sempre para a tomada de decisões na hora de fazer investimentos é sempre assim, é buscar empresas que sejam lucrativas. Por quê? Quando se investe em ações é para ter retorno, naturalmente, é para crescimento de patrimônio. E aí esse patrimônio só cresce, o retorno só vem quando a empresa é lucrativa. Se a empresa não é lucrativa, não existe retorno. E aí, consequentemente, o seu patrimônio não vai crescer. Então, o primeiro passo é sempre buscar empresas que sejam lucrativas. Na sequência, o que nós temos que fazer? Avaliar os riscos envolvidos na operação. E os riscos, eles são geralmente relacionados com o endividamento, porque o excesso de endividamento sufoca e mata a empresa, e além do que o excesso de endividamento aumenta a despesa financeira, o que reduz o resultado da empresa. E o outro detalhe que tem que ser observado sempre é a questão de capital de giro, a situação financeira da empresa. Por quê? Uma empresa com
pouco capital de giro ou com uma situação financeira debilitada, ela não tem capacidade de crescimento e, consequentemente, de gerar mais resultados. Então, são os cuidados que nós temos que ter. E essa análise toda, esse estudo é feito através da análise de balanço, onde você, através dos números, consegue enxergar todos esses detalhes. E aí, naturalmente, que nós temos que também analisar os demais indicadores fundamentalistas, porque através dos demais indicadores é que nós vamos ver qual é o dividendo que ela distribui, qual é o retorno que nós vamos ter através desses dividendos, quando que uma empresa está cara, quando que uma empresa está barata, tudo isso nós observamos através dos indicadores fundamentalistas, dos múltiplos que são disponíveis, estão disponíveis em diversas plataformas. E aí, com essas informações, é que você vai poder tomar as decisões mais acertadas, sempre reduzindo riscos e ampliando a possibilidade de retorno. Naturalmente que temos outras variáveis envolvidas também na valorização das ações, que é justamente a questão da oferta e da demanda. O que quer dizer isso aí? É que hoje, quando nós temos uma instabilidade econômica, vivemos aí um período de instabilidade econômica, de incertezas, há uma tendência natural do capital sair da bolsa, há uma tendência natural de fundos de investimentos internacionais saírem do Brasil e buscarem porto seguro, né? E aí, consequentemente, o que ocorre? O valor das ações cai. Mas, quando você olha a empresa ela segue na sua trajetória normal. O que aconteceu? É que a ação caiu porque alguém está vendendo bastante as ações dessa empresa. Mas esse fluxo de recursos que sai, quando ele sente um pouco de segurança, ele volta. E quando ele volta, ele vai buscar justamente empresas boas. E aí essas empresas são as empresas que têm uma recuperação mais rápida do valor das suas ações. Portanto, sempre procurar empresas boas na hora de fazer os seus investimentos, porque com isso você diminui o risco. E se o valor da ação caiu num determinado momento por esses fatores que eu acabei de falar, deixa quieto. Daqui a pouco esses capitais retornam e o valor das ações ela volta ao seu normal. Então, o importante o que é? É sempre fazer investimentos com consciência, com sabedoria, com conhecimento, buscando informações para tomar as decisões mais acertadas possíveis. Só assim você vai poder construir o seu patrimônio e aí esse patrimônio que lá na frente vai poder lhe proporcionar uma vida melhor e uma vida mais digna, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.